Jornal da Cidade. Entrevista. Você é muito ansioso? Quem nunca sentiu o coração acelerar antes de uma situação muito esperada? Ou aquele nervosismo repentino com as mãos suando antes de um compromisso importante? É absolutamente normal sentir-se ansioso ao se encontrar em circunstâncias fora do habitual. A ansiedade e o medo são sentimentos humanos e entram em ação sempre quando nos deparamos com condições que acreditamos serem ameaçadoras. Síndrome do pânico, fobia social e pós-traumáticos são apenas alguns dos transtornos de ansiedade que afetam 1/3 da população mundial. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio a psicóloga Andressa Teodoro Francisco. Ela que é bacharel em psicologia pelo Unify. Bom dia, Andressa. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade. Andressa, afinal, o que é ansiedade? Podemos afirmar que a ansiedade é uma doença? A ansiedade, ela não é uma doença. E ela, na verdade, ela é um sentimento, né? Ela é uma reação natural do nosso corpo, do nosso organismo. Então, ela não é uma doença. Mas se ela não estiver regulada, ela pode virar um transtorno. E quais são os tipos mais comuns de ansiedade? Estresse pós-traumático, transtorno do pânico, ansiedade generalizada. São vários, né? Vários. Pode existir alguma associação desse problema, Andressa, com o fator genético? Genético, diríamos que de uns 40%, 30%, 40%. Mais fator ambiental, que é onde nós estamos inseridos, né? Que é o nosso dia a dia, a nossa convivência, tudo aquilo que nos rodeia. Mas tem algum fator, se a mãe sofreu de depressão e tem algum fator que pode, o filho também pode sofrer disso? De ansiedade? Isso. Sim, geralmente sim. Quando se tem uma família, pais ansiosos, e a criança vivencia tudo aquilo, aí é o ambiente da criança. Aí sim pode estimular uma ansiedade. Tá certo. A ansiedade está interligada, Andressa, com a depressão? Interligada, digamos assim, sim, em determinados casos. Em determinados casos, tem pessoas depressivas que têm ansiedade ou vice-versa, né? Vira uma comorbidade junto. É como se acompanhasse, mas não necessariamente em todos. Então ela não está interligada? Em todos, não. Em todos os casos. Tá certo. A partir de que momento é possível diferenciar o quadro da ansiedade? A partir do momento que é um incômodo muito intenso, muito frequente. Quando você vivencia essas sensações intensas de uma forma muito grande, com muita frequência, você já pode procurar ajuda. A gente pode afirmar que a ansiedade é o mal do século? Sim. A ansiedade, sim, porque hoje... Por que hoje as pessoas estão tão ansiosas? Porque vamos avaliar o nosso dia, né? Do que a gente precisa. Assim, um exemplo muito simples. Tudo que a gente precisa hoje, a gente pode procurar na internet, que a gente acha em questão de segundos. A gente, às vezes, não tem paciência para esperar carregar a página, quando a internet está um pouco mais lenta. As pessoas estão mais aceleradas. Aceleradas, né? Sim. Se a gente quer comer alguma coisa diferente, a gente entra num aplicativo e pede. A gente já sabe quando vai chegar, a gente se organiza perante aquilo, sabe assim? Então, o dia nosso tão corrido, tudo que tão moderno, né? Tão atualizado, essa correria, a questão da internet que vem avançando cada vez mais, vai nos acelerando também. Acho que é por isso que a gente tem uma percepção que o dia passa muito rápido, ou até o ano, né? Sim, porque... São esses motivos, Andressa? Sim, porque a gente está muito acelerado. Muito acelerado, né? Muito mesmo. Hoje em dia, o que mais tem são crianças, famílias com questões de ansiedade. Certo. Andressa, e a ansiedade, ela atinge todas as faixas etárias? Crianças passam por ansiedade? Como os pais devem observar se a criança está tendo crise? Sim,
O transtorno de ansiedade, ele passa em todas as faixas etárias. Os pais, eles podem observar pelo comportamento da criança. A criança, ela começa a modificar alguns hábitos, começa a não ter tanta paciência, não conseguir esperar, se frustrar muito rápido quando as coisas saem do controle. Tudo depende muito do perfil da criança e os pais observando isso conseguem identificar se precisa de uma ajuda ou não. Começa a roer as unhas, isso é um Sim, sinal também, Andressa? é um Eu sintoma. acho que é bem comum, né? Roer a unha, às vezes ranger os dentes, né? Que é o bruxismo que os Sim. dentistas diagnosticam. Tem essa questão também. Certo. E há diferença de ansiedade entre homens e mulheres? Não tem uma diferença. Porque São iguais? São iguais, são os mesmos sintomas, a mesma intensidade. O que às vezes pode ser uma diferença é que, às vezes, as mulheres, por conta de ter muito mais afazeres, né? Porque mulher faz de tudo, né, responsabilidade Andressa? doméstica, trabalha fora, tudo, pode ser que às vezes isso influencie um pouco. Acarreta mais. Mas não é científico, não é um dado científico. Certo. E em que momento a ansiedade se torna um incômodo? O momento quando você percebe que ela saiu do seu controle. Quando você não dá conta mais de fazer algumas coisas, quando você percebe que uma determinada situação te deixa suando frio, que são os sintomas da crise de ansiedade, né? Te deixa suando frio, você não consegue se organizar, o pensamento é muito acelerado, você tem taquicardia, falta de ar. Esses são os casos mais graves, Vanessa? Andressa, Esses desculpa. são os sintomas da ansiedade, né? Quando a gente está numa crise, quando alguém está passando por uma crise de ansiedade, geralmente ela tem esses, às vezes não todas essas características, não todos esses sintomas, mas apresenta alguns deles. De suar frio, tá muito acelerado, agitado, inquieto, com um pensamento mais agitado, não consegue se concentrar. Certo. E nesse caso, os medicamentos ajudam? Seria aí os antidepressivos? E qual o momento certo de tomar esses medicamentos? Tá. Os medicamentos ajudam. Eles ajudam, mas precisa passar por uma avaliação com um psiquiátrico, com um clínico, né? Que pode dar a receita, que pode prescrever. Porque existem muitas pessoas que às vezes procuram outros meios, né? Procuram outras medicações, tomando sem prescrição médica. Já é um remédio que não se pode vender sem prescrição. Mas mesmo assim, ainda existem pessoas que conseguem e tomam sem a prescrição. Então, precisa sim, às vezes, de uma ajuda médica, só que somente com a prescrição. Certo. E esses remédios que vendem aí na farmácia, maracujina, esses remédios assim, o que você fala sobre esses remédios que não precisam de... Os naturais? Isso, esses remédios naturais. Tá. Ajudam ou não ajudam? Pode tomar, não pode tomar? É melhor procurar primeiro o médico? O que você fala sobre isso? Eu aconselho, primeiramente, procurar um médico e passar por uma avaliação. Porque pode ser que você tenha esses sintomas e não gerou um transtorno de ansiedade. Entende? E aí o médico vai avaliar e vai ver se realmente precisa da medicação ou não. Caso não precise, o que pode fazer para ser melhorado? Você pode procurar psicoterapia. E aí, na psicoterapia, se o psicólogo avaliar que precisa de remédio também, falou, não, acho que evoluiu, está precisando de medicação, não está conseguindo ter controle, aí ele encaminha para um psiquiatra. A questão dos remédios naturais, dos florais, aí depende muito do perfil e do organismo da pessoa. Certo. Andressa, com essa pandemia, a gente tem ficado mais em casa e a gente liga a TV, são noticiários que muitas vezes não traz umas boas notícias, então isso acaba deixando as pessoas mais ansiosas. Quais as dicas que você dá para essas pessoas que estão em casa, às vezes é do grupo de risco, não pode estar saindo muitas das vezes, e qual a dica que você dá? A dica que eu dou é não assistir jornal. Porque o jornal, ele traz muita notícia e, às vezes, são notícias que precisam ser avaliadas, se são reais ou não também, né? Tem muita fake news, né? Tem muita fake news. E isso gera uma emoção que vai estimulando a ansiedade dentro da pessoa. Então, porque a pessoa já está dentro de casa, ela não sim, pode sair, né?
Exato. Ela não pode fazer nada. Aí, evitar assistir jornal, ver algumas notícias na internet. Se sabe que esse assunto da Na pandemia... internet principalmente, né? É, se na pandemia é o foco da pessoa, né? Ela quer ver muita notícia e aquilo ela vê que está gerando um desconforto nela, é bom ela dar uma evitada. Se programe, ó, eu vou ver notícia só 1 hora no dia. À noite, de manhã, se programa com relação a isso. E procurar fazer atividade física também, né? Não indo na academia, que não pode, né? Mas procurando fazer em casa, tipo um alongamento, um relaxamento. Procurar fazer outras coisas que gosta, ler um livro, cuidar das plantinhas. Tem outras alternativas. Falando então de alternativas, é possível curar a ansiedade com métodos como esporte, meditação, yoga? O que você fala sobre isso? A ansiedade, ela não tem cura. Ela está desregulada, vamos pôr assim, que ela está desregulada e ela precisa ser regulada. Então, você consegue manter o controle. Lembrando que a ansiedade, ela não é uma doença, então, por isso ela não tem uma cura. Né? Ela não é uma doença, ela é um sentimento. Então, esse sentimento, ele está desregulado e ele precisa de uma regulação emocional. Certo. Qual outra dica que você dá para pessoas que às vezes sofrem de ansiedade e têm uma certa vergonha de falar ou procurar ajuda? Certo. As pessoas que têm essa vergonha de procurar ajuda, primeiro, quando se procura ajuda com um psicólogo, eu oriento muito essa questão de que o psicólogo, ele não vai falar nada com ninguém a respeito daquilo que é tratado dentro da clínica. Né? Você entrou ali, nosso código de ética é sigiloso. Então, quanto a isso, fique tranquilo. Né? Se for para procurar uma psicoterapia, fique tranquilo. Agora, a respeito das medicações, porque hoje em dia ainda existe muito esse preconceito, né, com a saúde mental. E então, quando vai procurar um médico, o médico também tem o critério dele de sigilo, do código de ética. Então, fique tranquilo. Só tome o primeiro passo. Tomar o primeiro passo, acho que é o mais importante, né, Andressa? O primeiro passo é o mais importante. E qual que é o momento certo de procurar um psicólogo? O momento certo é quando a pessoa percebe que aquele incômodo, aquele desconforto, ele está intenso e frequente com relação à ansiedade. Percebeu que não está dando conta, percebeu que não consegue mais sozinho, observou que está trazendo mais prejuízos do que ganho, é hora de procurar ajuda. E qual que é a diferença dessa ajuda do psicólogo e do psiquiatra? O psicólogo, ele é um terapeuta, né? Um psicoterapeuta. Então, você vai ao atendimento, à sessão, no horário marcado, e você conversa com ele. Não é uma conversa no sentido popular, porque o psicólogo, ele é formado através de técnicas científicas para ajudar. Então, a pessoa chega no consultório, na clínica, conversa, expõe aquilo que está atrapalhando, expõe aquilo que está machucando, que muitas das vezes as pessoas nem imaginam que é aquilo, ou que é um determinado comportamento que está gerando ansiedade. Por exemplo, ter acesso às notícias com frequência, que daí vai gerando mais ansiedade com relação à pandemia, por estar em casa. E aí que não vê o tempo passar, fica ansioso e vai tendo crises de ansiedade. Então, no consultório, tendo todo esse sigilo, a pessoa vai se sentir totalmente acolhida, totalmente segura e vai conseguir se abrir e trazer aquilo que realmente é necessário para ela, para ser tratado. Porque às vezes a pessoa carrega com ela um sentimento, né, de opressão, talvez, eu não sei se essa é a melhor palavra para usar, e ela não quer compartilhar com ninguém, né? Porque às vezes as pessoas podem comentar com outra pessoa. Já na clínica tem todo esse sigilo, né, Andressa? Tem todo esse sigilo. O psiquiatra, né, que você tinha perguntado a questão da diferença, o psiquiatra, ele é um médico. Tem alguns que conseguem conversar, se tem formação de psicologia, ele consegue ter um tato, né, melhor com o paciente, e ele pode dar medicações. O psicólogo não. Certo. Quando eu era criança, sempre ouvi falar, você vai em psicólogo, você tá ficando louco, né? Tem
esse preconceito. Ainda existe esse preconceito, Andressa? Ainda existe. Infelizmente, ainda existe. Por que que é tão... Porque é tão bacana o tratamento com psicólogo, eu já fiz e faço, e as pessoas ainda sentem esse preconceito. Sentem esse preconceito por questões lá do passado, né? No passado todo mundo falava assim, nossa, tá ficando louco, nossa, precisa se tratar, precisa ser internado no manicômio, vem, assim, configura lá do passado isso e traz ainda resquício desse pensamento. Mas é uma coisa que a psicologia, a psiquiatria vem vencendo, né? A saúde mental vem vencendo, ainda mais agora na questão da pandemia, que tem notado a importância do psicólogo e do psiquiatra. E agora, com esse tempo de pandemia, tem aumentado o volume de pessoas que têm procurado por ajuda de vocês? Sim, tem aumentado. Tem aumentado numa crescente alta em vista do que era antes. Porque agora também está chegando mais no conhecimento do que realmente é, né, o trabalho da saúde mental. Então, percebe-se que, como chega conhecimento também do que é trabalhado, de como tem funcionado, as pessoas também vão aderindo mais ao tratamento. Tá certo. Andressa, muito obrigado pela sua participação aqui no jornal. Tá? Eu agradeço. Tem alguma clínica que você atende? Tem sim. Eu atendo perto do Simas, mas atualmente eu vou mudar de endereço. Eu vou começar a atender, acredito que na semana que vem, lá na Pediclin. Tá certo. Muito obrigado, Andressa. Eu que agradeço. Nós conversamos com Andressa Teodoro, ela que é psicóloga e falou aí sobre ansiedade.